Na madrugada de 8 de março de 2014, o voo MH370 da Malaysia Airlines decolava do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur com destino a Pequim. A bordo, 239 pessoas, incluindo passageiros e tripulação. Era uma viagem considerada absolutamente comum, realizada diariamente pela companhia aérea sem qualquer intercorrência. Então, o que parecia ser apenas mais um voo de rotina se transformaria em um dos maiores mistérios da aviação mundial. Cerca de 40 minutos após a decolagem, o Boeing 777 simplesmente desapareceu dos radares civis. Inicialmente, acreditava-se em falha de comunicação ou problemas técnicos, mas os minutos se tornaram horas, as horas viraram dias, e nenhuma resposta surgia. O avião sumiu sem emitir qualquer sinal de emergência. Não houve chamadas de socorro, nenhum alerta automático de falha ou queda, apenas o silêncio absoluto. As primeiras suspeitas recaíram sobre uma possível falha catastrófica, mas conforme a investigação avançava, o mistério se aprofundava. A rota prevista levava a aeronave para o norte, em direção à China, mas os dados de radar militar mostraram algo intrigante. O avião havia feito uma curva brusca para o oeste, cruzado a península da Malásia e voado por horas em direção ao Oceano Índico, sem explicação. Esse foi o início de uma busca internacional que custaria centenas de milhões de dólares, envolveria dezenas de países e, mesmo assim, até hoje, não traria respostas definitivas. A operação de busca mais cara da história. Logo após o desaparecimento do voo MH370, os esforços internacionais de busca e resgate começaram. O mundo inteiro ficou mobilizado. Navios, aviões de guerra, satélites e equipes de resgate de diversos países começaram a varrer as águas do Sudeste Asiático e depois do Oceano Índico. Era uma corrida contra o tempo. Esperava-se encontrar destroços, sobreviventes, qualquer sinal. Mas nada foi achado. Com base em dados de satélite da empresa britânica Inmarsat, os investigadores perceberam que o avião havia se comunicado de forma automática com um satélite por até 7 horas após o desaparecimento. Isso significava que o MH370 ainda estava em voo por um bom tempo após ter sumido dos radares. Um dado absolutamente perturbador. Utilizando os chamados handshakes, sinais automáticos entre o avião e o satélite, estimou-se um possível arco de impacto no Oceano Índico Sul, uma das regiões mais remotas e inóspitas do planeta. Uma área gigantesca, com profundidades que ultrapassam 6.000 metros. E mesmo assim, a busca começou. Submarinos, sonares de varredura lateral, drones submarinos e sondas foram usados para vasculhar uma área maior do que muitos países. Em alguns momentos, surgiram esperanças, sinais sonoros que poderiam ser da caixa preta, boias, objetos flutuantes. Mas um a um, todos foram descartados. O oceano devolveu apenas o silêncio, os destroços que o mar devolveu. Foram necessários mais de um ano para que o mar começasse a devolver partes do mistério. Em julho de 2015, um fragmento de asa chamado flaperon foi encontrado na ilha de Reunião, no Oceano Índico, a milhares de quilômetros do ponto onde a aeronave supostamente teria caído. Mais tarde, outros destroços surgiram em ilhas isoladas e no litoral de países como Moçambique, Tanzânia e África do Sul. Esses pedaços foram confirmados como sendo do MH370. Isso provava que o avião havia de fato caído no oceano, mas não respondia às perguntas mais importantes. Por quê? Como? O que aconteceu a bordo? E por que seguiu por uma rota tão estranha e sem comunicação? Além disso, o local exato da queda nunca foi encontrado. Nenhum corpo foi resgatado. Nenhuma caixa preta recuperada, apenas fragmentos espalhados por milhares de quilômetros, levados pelas correntes marítimas. Com o tempo, a frustração aumentava.
E junto dela surgiam as teorias mais sombrias e perturbadoras. Porque quando os fatos não aparecem, o imaginário coletivo começa a preencher o vazio. Teorias que desafiam a lógica. Com o silêncio dos céus e do mar, especialistas e leigos começaram a montar seus próprios quebra-cabeças. Uma das teorias mais aceitas é a de que o piloto, Zaharie Ahmad Shah, teria deliberadamente alterado a rota e derrubado o avião no mar, em um possível suicídio ampliado. A favor dessa hipótese estão os dados do simulador de voo em sua casa, que continham um trajeto similar ao que o avião teria seguido. Por outro lado, essa teoria é contestada por familiares, colegas e amigos do piloto, que o descreviam como equilibrado, gentil e apaixonado pela profissão. Nada em seu histórico indicava comportamento suicida. Outra teoria fala sobre uma possível falha técnica grave que teria incapacitado todos a bordo, levando o avião a voar no modo zumbi até o combustível acabar. Mas isso também não explica a curva repentina e a mudança de rota. Há quem acredite em sequestro, ataque cibernético, testes militares secretos, interceptação de caças. Até mesmo teorias envolvendo abdução alienígena circularam nas redes. Tudo isso apenas comprova o tamanho da lacuna deixada pela ausência de respostas. A dor das famílias e a ferida aberta. Enquanto o mundo discute possibilidades, as famílias dos 239 desaparecidos continuam vivendo um pesadelo interminável. Muitos não conseguem fazer o luto, pois nunca receberam um corpo, nunca viram uma sepultura, nunca tiveram uma explicação definitiva, apenas documentos frios, promessas e silêncio. Alguns familiares se tornaram ativistas, pressionando governos, contratando detetives particulares, vasculhando arquivos. Outros mergulharam na depressão e no isolamento. Como aceitar a perda de um filho, mãe, esposo ou filha, sem sequer saber onde estão seus restos? Essa ferida aberta é o elemento mais humano de toda essa tragédia. E, infelizmente, ela é alimentada pela lentidão das investigações, pelas omissões de autoridades e pela incerteza permanente. O legado do mistério MH370. A história do voo MH370 é mais do que um enigma. Ela é um alerta sobre como, mesmo em plena era da tecnologia, ainda somos vulneráveis a falhas, mistérios e silêncios. Ela expôs fragilidades nos sistemas de rastreamento aéreo, criou debates sobre privacidade versus segurança e fez o mundo repensar como reagir diante de tragédias em larga escala. Apesar das promessas de retomada das buscas em novas áreas e de empresas privadas dispostas a continuar o trabalho, a verdade ainda permanece submersa, talvez para sempre. E assim, o MH370 não é apenas um acidente, ele é um símbolo. Um lembrete de que, por mais que avancemos, sempre haverá coisas que simplesmente desaparecem. Novas buscas e esperanças renovadas. 11 anos após o desaparecimento do voo, a busca por respostas continua. Em 2025, a empresa Ocean Infinity, especializada em robótica marinha, retomou as operações de busca no Oceano Índico, com o apoio do governo da Malásia. A nova missão visa explorar uma área de 15.000 quilômetros quadrados, utilizando tecnologias avançadas para localizar os destroços da aeronave. Contudo, as condições climáticas adversas forçaram a suspensão temporária das buscas em abril de 2025. O ministro dos Transportes da Malásia, Anthony Lok, afirmou que as operações serão retomadas no final do ano, quando as condições do mar forem mais favoráveis. A ciência e a tecnologia na busca por respostas.
A nova fase de buscas incorpora avanços tecnológicos significativos. A Ocean Infinity emprega veículos subaquáticos autônomos capazes de operar em grandes profundidades, aumentando as chances de localizar os destroços. Além disso, pesquisadores utilizam dados de propagação de sinais de rádio para estimar a possível trajetória final do MH370. Essas inovações oferecem uma nova perspectiva na investigação, permitindo explorar áreas anteriormente inacessíveis e analisar dados com maior precisão. O impacto nas famílias e na comunidade global. Para os familiares das vítimas, a retomada das buscas representa uma esperança renovada de obter respostas e encerrar um capítulo doloroso. Muitos continuam a lutar por transparência e comprometimento das autoridades na resolução do caso. A comunidade internacional acompanha atentamente os desdobramentos, reconhecendo a importância de esclarecer o mistério não apenas para as famílias afetadas, mas também para a segurança da aviação global. O legado do MH370 e o caminho adiante. O desaparecimento do voo MH370 permanece como um dos maiores enigmas da aviação moderna. As lições aprendidas impulsionaram melhorias nos sistemas de rastreamento de aeronaves e destacaram a necessidade de cooperação internacional em investigações de acidentes aéreos. Enquanto as buscas continuam, a determinação em encontrar respostas reflete o compromisso com a verdade e a memória das 239 vidas perdidas. O caso do MH370 serve como um lembrete da importância da resiliência e da busca incessante por justiça e compreensão. As indenizações e o embate jurídico internacional. Desde que o governo da Malásia declarou oficialmente o MH370 como um acidente em janeiro de 2015, as famílias passaram a buscar compensações. Pela Convenção de Montreal, cada vítima teria direito a um mínimo de aproximadamente $175 mil, independentemente de culpa. Mas a realidade mostrou-se desigual. Algumas famílias aceitaram pagamentos parciais de até $50 mil, enquanto outras iniciaram ações judiciais em diversos países. Na China, mais de 150 passageiros estavam a bordo, e muitos familiares receberam entre $300 e $400 mil em acordos judiciais. Nos Estados Unidos, as compensações chegaram a cifras entre $1 e $10 milhões, refletindo disparidades nos sistemas legais e no reconhecimento do dano moral. Além da Malaysia Airlines, empresas como Boeing, Rolls-Royce e seguradoras também foram processadas. A ausência de respostas concretas gerou desconfiança e a falta de uma conclusão definitiva agravou ainda mais a dor das famílias. A ausência de sepultamentos e o luto incompleto. A ausência de corpos e de destroços significativos impediu a realização de funerais para a maioria das vítimas. Fragmentos encontrados em ilhas do Oceano Índico não foram suficientes para concluir formalmente o destino das pessoas a bordo. Essa impossibilidade de realizar rituais de despedida mergulhou as famílias em um luto suspenso. Em muitas culturas, sem um corpo, o ciclo de despedida jamais se completa. Isso também gerou entraves legais, como a emissão de certidões de óbito e a resolução de heranças. Mesmo com declarações de morte presumida em alguns países, o vazio emocional continua. A resiliência das famílias e a busca contínua por respostas. Mesmo após mais de uma década desde o desaparecimento do MH370, as famílias das vítimas continuam demonstrando uma resiliência notável na busca por respostas. Muitos se tornaram ativistas, organizando eventos, pressionando autoridades e mantendo viva a memória dos passageiros e tripulantes desaparecidos.
Em março de 2024, por ocasião do 10º aniversário do desaparecimento, familiares realizaram vigílias e manifestações em diversos países, clamando por uma retomada das buscas e por maior transparência nas investigações. A mobilização constante dessas famílias tem sido fundamental para manter o caso na agenda pública e política. A determinação dessas famílias reflete não apenas o amor por seus entes queridos, mas também a esperança de que, um dia, a verdade sobre o que aconteceu com o voo MH370 seja finalmente revelada. Até lá, elas continuam a lutar por justiça, memória e dignidade. A dor contínua das famílias e a busca por respostas. 11 anos após o desaparecimento do MH370, as famílias das vítimas continuam a enfrentar a dor da incerteza. Muitos ainda aguardam por respostas definitivas sobre o que aconteceu com seus entes queridos. A falta de informações concretas impede o encerramento do luto e mantém viva a esperança de encontrar o avião. Organizações como a Voice 370, formada por familiares das vítimas, continuam a pressionar por transparência nas investigações e pela continuidade das buscas. Em março de 2024, por ocasião do 10º aniversário do desaparecimento, familiares realizaram vigílias e manifestações em diversos países, clamando por uma retomada das buscas e por maior transparência nas investigações. Rituais interrompidos, o luto sem corpos, a ausência de destroços significativos e de corpos impossibilitou a realização de funerais tradicionais para a maioria das vítimas do MH370. Apenas alguns fragmentos da aeronave foram encontrados em ilhas do Oceano Índico, como a Ilha de Reunião, Moçambique e Tanzânia, mas nenhum corpo foi recuperado. Essa situação deixou as famílias em um estado de luto suspenso, sem a possibilidade de realizar rituais de despedida e sepultamentos. Em algumas culturas, a ausência de um corpo impede o encerramento do ciclo de luto, prolongando o sofrimento emocional. Muitos familiares expressaram a dificuldade de aceitar a perda sem evidências concretas do destino de seus entes queridos. A falta de sepultamentos também impactou aspectos legais e administrativos, como a emissão de certidões de óbito e a resolução de questões patrimoniais. Alguns países emitiram declarações de morte presumida para facilitar esses processos, mas isso não amenizou a dor das famílias que ainda buscam por respostas e closure. Memoriais e homenagens. O luto coletivo. Em meio à ausência de sepultamentos formais, diversas iniciativas foram tomadas para homenagear as vítimas do MH370. Memoriais virtuais, como o Find a Grave, foram criados para permitir que familiares e amigos prestassem suas homenagens online. No entanto, propostas para a construção de memoriais físicos enfrentaram desafios. Na Austrália, por exemplo, planos para erguer um memorial foram suspensos após protestos de familiares que consideraram a iniciativa prematura e desrespeitosa, dada a falta de respostas concretas sobre o destino do voo. Essas homenagens, embora simbólicas, desempenham um papel crucial no processo de luto coletivo, oferecendo um espaço para reflexão e lembrança das vidas perdidas. A luta contínua por justiça e transparência. Mais de uma década após o desaparecimento do MH370, as famílias das vítimas continuam a buscar justiça e transparência. Organizações como a Voice 370, formada por parentes dos passageiros, têm sido fundamentais na pressão por novas investigações e pela retomada das buscas. Muitos familiares enfrentam desafios financeiros e emocionais, agravados pela falta de respostas e pelo sentimento de negligência por parte das autoridades. Alguns, como Jiang Hui, dedicaram suas vidas à causa, vendendo bens pessoais e abandonando carreiras para se concentrar na busca por respostas.
A recente decisão da Malásia de retomar as buscas em parceria com a empresa Ocean Infinity trouxe uma nova esperança. A operação, baseada em um contrato de sem achado, sem pagamento, prevê uma recompensa de 70 milhões de dólares caso o avião seja localizado. Apesar dos desafios, as famílias permanecem resilientes, determinadas a obter respostas e a garantir que tragédias semelhantes não se repitam no futuro. A busca em 2025, tecnologia avançada e novas esperanças. Em fevereiro de 2025, a empresa Ocean Infinity iniciou uma nova busca pelo voo MH370, utilizando o navio Armada 786, equipado com drones subaquáticos de última geração. Esses equipamentos são capazes de operar por até 100 horas seguidas, explorando áreas profundas do oceano. A operação cobre uma área de 15 mil quilômetros quadrados no sul do Oceano Índico, sob um acordo de sem achado, sem pagamento, com uma recompensa de 70 milhões de dólares, caso o avião seja localizado. Apesar do otimismo inicial, as buscas foram interrompidas em abril, devido a condições climáticas desfavoráveis. O ministro dos Transportes da Malásia, Anthony Lok, informou que as operações serão retomadas no final do ano, quando o clima estiver mais propício. Famílias em busca de respostas e justiça. 11 anos após o desaparecimento do MH370, as famílias das vítimas continuam a enfrentar a dor da incerteza. Muitos ainda aguardam por respostas definitivas sobre o que aconteceu com seus entes queridos. A falta de informações concretas impede o encerramento do luto e mantém viva a esperança de encontrar o avião. Organizações como a Voice 370, formada por familiares das vítimas, continuam a pressionar por transparência nas investigações e pela continuidade das buscas. Em março de 2024, por ocasião do 10º aniversário do desaparecimento, familiares realizaram vigílias e manifestações em diversos países, clamando por uma retomada das buscas e por maior transparência nas investigações. Compensações e desigualdades. Após o desaparecimento do voo MH370, as famílias das 239 vítimas enfrentaram um longo e complexo processo para obter compensações. De acordo com a Convenção de Montreal, os parentes têm direito a uma compensação mínima de aproximadamente 175 mil dólares por passageiro, independentemente de culpa. No entanto, o valor final pode variar significativamente conforme o país e as circunstâncias específicas de cada caso. Na China, onde estavam mais de 150 passageiros, muitas famílias receberam entre 300 mil e 400 mil dólares como parte de acordos judiciais. Em contrapartida, nos Estados Unidos, as indenizações podem chegar a valores entre 8 e 10 milhões de dólares, refletindo as diferenças nos sistemas legais e nas avaliações de danos. Além disso, a Malaysia Airlines ofereceu pagamentos ex gratia de 5 a 50 mil dólares como forma de apoio inicial, mas muitos familiares recusaram essas ofertas, temendo que aceitá-las pudesse comprometer futuras ações legais. Essas homenagens, embora simbólicas, desempenham um papel crucial no processo de luto coletivo, oferecendo um espaço para reflexão e lembrança das vidas perdidas. O legado do MH370 e as lições para a aviação. O desaparecimento do voo MH370 deixou um legado duradouro na aviação civil, evidenciando lacunas nos sistemas de rastreamento de aeronaves e na coordenação internacional em situações de crise. Em resposta, a Organização da Aviação Civil Internacional implementou novas diretrizes para o monitoramento contínuo de voos comerciais, visando evitar que incidentes semelhantes ocorram no futuro. Além disso, o caso impulsionou debates sobre a necessidade de maior transparência por parte das companhias aéreas e autoridades governamentais durante investigações de acidentes.
A tragédia também ressaltou a importância do apoio psicológico às famílias das vítimas e da implementação de protocolos eficazes de comunicação em momentos de crise. O MH370 permanece como um símbolo das limitações humanas diante de eventos inexplicáveis, mas também como um catalisador para melhorias na segurança e na gestão de emergências na aviação global. A busca por respostas continua, impulsionada pela memória das 239 vidas perdidas e pela determinação de seus entes queridos. Famílias em busca de respostas. 11 anos após o desaparecimento do MH370, as famílias das vítimas continuam a enfrentar a dor da incerteza. Muitos ainda aguardam por respostas definitivas sobre o que aconteceu com seus entes queridos. A falta de informações concretas impede o encerramento do luto e mantém viva a esperança de encontrar o avião. Organizações como a Voice 370, formada por familiares das vítimas, continuam a pressionar por transparência nas investigações e pela continuidade das buscas. Em março de 2024, por ocasião do 10º aniversário do desaparecimento, familiares realizaram vigílias e manifestações em diversos países, clamando por uma retomada das buscas e por maior transparência nas investigações. Encerrar essa história não é simples. O desaparecimento do voo MH370 é um daqueles episódios que nos obriga a refletir sobre a fragilidade da vida, a imprevisibilidade do destino e a dor silenciosa de centenas de famílias que, até hoje, aguardam por respostas que talvez nunca cheguem. São pais, filhos, mães, esposas, irmãos e amigos que tiveram suas vidas viradas do avesso de uma hora para outra, não por causa de uma guerra, de um crime ou de uma escolha mal feita, mas sim por algo que está além da nossa compreensão, além do nosso alcance humano. A essas famílias toda a nossa solidariedade, toda a nossa compaixão. É impossível imaginar a angústia de dormir e acordar durante anos sem saber onde está o corpo de quem se ama, sem poder fazer um velório digno, sem poder dar um adeus. O tempo não cura isso. Ele apenas ensina a conviver, a seguir, a lembrar com mais silêncio do que lágrimas, mas o amor continua, resistindo onde nem a esperança consegue permanecer. Ainda assim, é preciso lembrar com clareza, sem medo, que voar continua sendo o meio de transporte mais seguro do mundo. Em cada voo que decola e pousa todos os dias, com precisão e normalidade, existem dezenas de mecanismos de segurança funcionando em perfeita sincronia. Existem profissionais altamente treinados, existe ciência, tecnologia e existe sim uma dose de fé. Porque viver é isso. Viver é confiar que, mesmo sem garantias, a gente vai chegar ao destino. Casos como o do MH370 são exceções raríssimas e por isso mesmo tão chocantes. Não são o retrato da aviação. São eventos extremos que nos tocam por sua raridade e pelo mistério que carregam. Mas, por mais que toquem nosso coração, não devem se tornar uma regra para nossas escolhas. O medo é natural, mas não pode ser o nosso piloto. Afinal, tragédias acontecem todos os dias em terra firme, em estradas lotadas, em esquinas comuns, em decisões corriqueiras. E sim, milagres também acontecem. Já vimos pessoas saírem vivas de quedas de aviões que pareciam impossíveis de sobreviver. Porque enquanto houver vida, há margem para o improvável. Há espaço para o desconhecido, há lugar para o destino. Cada um sente, interpreta e vive as coisas de maneira única. Há quem nunca mais queira entrar num avião. Há quem voe todos os dias sem pensar duas vezes. Nenhuma dessas reações está errada, porque somos diferentes. E isso é o que nos torna humanos. Mas não devemos permitir que o medo feche nossas asas, que trave nossos passos, que nos impeça de viver experiências que ampliam nossa visão do mundo. A história do MH370 é sobre perda, dor e silêncio,
Mas também é sobre persistência, memória, busca por respostas, união entre desconhecidos e a luta para que nenhuma vida seja esquecida. Que essas 239 pessoas continuem vivas na lembrança de quem as amou e agora também na de todos nós que conhecemos suas histórias. E que mesmo em meio ao luto e à incerteza, a gente nunca deixe de acreditar que a vida vale a pena, mesmo quando não conseguimos entendê-la por completo. Às vezes, o que desaparece no céu não é apenas um avião, mas centenas de histórias interrompidas, que jamais devem ser esquecidas. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando os maiores mistérios, curiosidades e histórias que desafiam a lógica, inscreva-se agora no canal, fique por dentro do mundo. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo e compartilhe com quem também gosta de mergulhar fundo em temas que o mundo inteiro comenta, mas poucos realmente conhecem.